E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Faça Bem Feito Você Mesmo. E eu começo esse vídeo agradecendo a você que está inscrito, que tem também acompanhado os vídeos, que está deixando o seu comentário, a sua dica, a sua ajuda, né? E o seu elogio também nos comentários dos vídeos. Quero aqui também agradecer a um perfil do Instagram, o Sou Fusqueiro. Ele tem dado um suporte também ajudando a divulgar o canal. Dá uma olhada, se você já não segue o perfil, dá uma olhada, ele posta bastante conteúdo interessante. De tudo isso que a gente gosta, né? Desse pessoal fusqueiro, esse pessoal que gosta dos refrigerados a ar e derivados. Eu já iniciei aqui a montagem, né? Uma simulação da instalação dos suportes, do eixo, dos balancins, um regulador de válvulas e das varetas. Por quê? Porque eu quero saber inicialmente se é necessário fazer algum ajuste no comprimento de vareta, porque eu tenho aqui o rebaixamento do cabeçote que foi alterado, eu tenho aqui o comando o balancim de 1.25, enfim. Mas isso daqui é apenas uma prévia do que eu vou falar provavelmente no próximo vídeo, porque nesse vídeo aqui eu vou dar prioridade para falar um pouco do comando de válvulas do W110, e eu deixei para falar nesse momento justamente porque está tudo coligado, né? A parte de comando, varetas, toda essa parte aqui de acionamento de válvulas, eu achei interessante então deixar esse conteúdo para essa etapa aqui. É uma parte teórica, mas se você prestar atenção aos detalhes, vai fazer mais sentido o funcionamento do motor, vai clarear para você aquilo que você precisa de configuração para o seu motor, tá bom? Então fica atento aos detalhes, eu acho que vai ser um conteúdo bacana também. Bom, então vamos lá. O comando que eu estou utilizando nesse motor é um comando da EMP, o W110. Nos vídeos anteriores eu já mostrei mais detalhadamente a parte física dele, os detalhes, né, de montagem, a fixação da engrenagem, o problema que eu tive com os parafusos, tendo interferência com a bomba, enfim, todo o procedimento de manuseio, a parte prática dele. Então a ideia nesse vídeo aqui é mostrar um pouco da teoria de funcionamento do comando, e ao lado, à sua direita, aí está o panfleto que acompanha o produto quando novo, e eu vou tentar aqui explicar esses valores aqui que estão expressados em números aqui no panfleto, e também essa parte central dele onde está um gráfico. Esse gráfico aqui representa a movimentação do motor ou o ciclo do motor em 720 graus, ou seja, 2 voltas do virabrequim para que se complete o ciclo de 4 tempos do motor. Se você ainda não assistiu o 10º vídeo dessa série de preparação do motor do Fusca, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link lá. Nesse vídeo eu falo sobre o funcionamento teórico do motor, então vai ajudar no entendimento desse vídeo aqui, porque iniciando aqui por esse ponto, eu ilustrei aqui os 4 tempos do motor, né? Ou seja, o tempo de admissão, de compressão, de combustão ou explosão e o tempo de escapamento. Esses 4 tempos que eu deixei nessa estrutura aqui representam exatamente esse gráfico do centro do panfleto. Como eu mostrei lá naquele 10º vídeo, eu apresentei uma ilustração 3D de funcionamento de um motor 4 tempos, né, que representa essas 4 fases aqui, só que aquele é um funcionamento teórico do motor, ou seja, se você ver o tempo de admissão, quando o pistão desce para fazer a admissão da misturar de combustível, é o momento em que ele sai do topo, do ponto morto superior, é que a válvula de admissão vai se abrir. No estágio de compressão, quando o pistão parte do ponto morto inferior ao ponto morto superior, as 2 válvulas de admissão e escape estão fechadas. No estágio de combustão, a centelha ocorre quando o pistão está bem no topo, então existe a combustão e o pistão é impulsionado para baixo, e então as válvulas se abrem, começam a iniciar a abertura somente no estágio de escapamento. As válvulas não, a válvula de escapamento, né? Ou seja, esse é um funcionamento teórico. Se você tentar funcionar o motor com esse sincronismo, o motor não vai funcionar. O que eu vou mostrar aqui agora é o funcionamento prático do motor. Ele é representado através desse panfleto aqui, né? Como eu falei, nesse gráfico aqui que eu tentei deixar de maneira mais clara aqui, e ele mostra que os estágios, os 4 tempos do motor, funcionam de maneira diferente daquilo que é o teórico. Ou seja, no tempo de admissão, quando o pistão, através dessas setas eu representei a movimentação do pistão, né? Quando o pistão está vindo para baixo, a válvula de admissão ela já se abriu 19 graus antes do ponto morto superior, ou seja, o pistão está aqui iniciando a admissão, a válvula já está aberta no tempo de escapamento, que é o tempo anterior. Por conta disso, vai haver então um cruzamento, no momento em que a válvula de admissão e a de escapamento
estarão abertas. Eu vou mostrar mais à frente o que quer dizer isso daí, que é o momento de cruzamento dessas válvulas abertas. Após isso, quando ele chegou no ponto morto inferior, iniciando o estágio de compressão, a válvula de admissão ela vai se fechar 48 graus depois do ponto morto inferior, ou seja, o pistão nesse momento desceu, na compressão o pistão vai subir, ele iniciou a subida dele após o ponto morto inferior, a válvula vai fechar somente 48 graus depois. Ou seja, no momento que você deveria estar comprimindo, ao mesmo tempo ela ainda está admitindo, está havendo ainda a admissão da mistura ar e combustível quando o pistão já está subindo. Entrando agora no estágio de combustão ou de queima, de explosão, diferente do funcionamento teórico, né, onde a centelha acontece quando o pistão está no ponto morto superior, aqui ela acontece alguns graus antes e ainda existe uma variação que é baseada na rotação do motor, na carga que é exigida do motor, né? Então é variável também esse ponto de ignição e ele tem que ocorrer necessariamente antes que o pistão esteja no ponto morto superior. E referente ainda às válvulas, a válvula de escapamento ela abre 55 graus antes do ponto morto inferior. Ou seja, houve a queima, né? Houve a queima da mistura ar e combustível por conta da expansão gerada pela queima. Os gases então forçam o pistão ou o êmbolo para baixo e 55 graus antes do pistão chegar ao ponto morto inferior, a válvula de escapamento já está aberta, já iniciou a abertura e o novo ciclo, que é o ciclo de escapamento. Então, nesse quarto tempo, quando o pistão parte do ponto morto inferior e inicia esse estágio aqui, a válvula de escapamento vai estar aberta, né, para que seja expulsado a queima, né, os gases provenientes da queima, e a válvula de escapamento ela vai continuar aberta, ou seja, ela só vai fechar 12 graus depois do ponto morto superior, ou seja, ela fechou no momento que o pistão está no ponto morto superior, ela ainda vai permanecer aberta. E é nesse ponto aqui que também eu quero mostrar um detalhe, ou seja, você teve a admissão, compressão, combustão e escape. Nesse momento do escape, como eu falei aqui, ó, o ciclo se renova para esse ponto aqui. Como eu falei no começo, a válvula de admissão, quando o pistão está subindo, aqui representado nesse desenho, o pistão está subindo, a válvula de admissão já se abriu 19 graus antes, né, do pistão chegar ao ponto morto superior, e agora então, quando ele chegou ao topo, ele vai vir para baixo, a válvula está aberta, ele vai começar o tempo de admissão novamente aqui, e ela vai permanecer aberta 12 graus ainda no virabrequim, que vai permitir um processo aqui que é chamado de lavagem da câmara de combustão. O que acontece? Você tem aqui então um momento em que o pistão está descendo, iniciando esse ciclo aqui, e existe a admissão da mistura ar e combustível, certo? Ela está sendo admitida. Aqui ela está preenchendo a câmara de combustão e ainda existem os gases aqui, ó, que estão sendo expelidas. Existe a inércia, né, o fluxo, a fluidez dos gases, e essa fluidez aqui, ó, dos gases nesse sentido aqui, são quem vão ajudar a induzir uma sucção dentro da câmara de combustão e também vão ajudar, além da sucção do próprio pistão na câmara de combustão, isso aqui também induz uma sucção e ajuda a fazer uma lavagem, essa lavagem, né, na câmara de combustão. O resultado disso é uma queda na temperatura da câmara de combustão. Os gases quentes estão saindo, está sendo preenchido com uma mistura em temperatura ambiente, uma mistura fria, né? E isso vai ajudar na redução de temperatura da câmara de combustão. Assim como a gente pode ver aí no gráfico, os 19 graus são representados, né, de abertura antes do ponto morto superior e os 12 graus depois do ponto morto superior. Se você somar os 19 aos 12, a gente tem 31 graus de cruzamento da válvula de admissão e da válvula de escapamento
no momento que as duas ficam abertas. Pessoal, só um detalhe, né? Essas informações que eu estou passando aqui, conforme dá para ver no panfleto, para esse código que é dado aqui no começo, são informações que são dadas para o comando W110. Ou seja, essa graduação aqui, né? 19 graus, 48, 55, 12 graus, e todas essas informações aqui, que eu vou entrar em detalhes mais para frente, são referentes ao comando W110. Cada comando, seja o W100 até o 140, o 120, enfim, qualquer comando que você pegar, ele vai vir também com esse panfleto aqui e com as suas informações específicas, tá bom? Então todo esse funcionamento do motor, esse funcionamento das válvulas é todo baseado na graduação específica para esse comando, tá bom? A gente vai partir agora para essas informações numéricas do cartão. Eu coloquei cada uma delas aqui e vou explicar. Iniciando então por essa informação aqui, ó, de ponto 392 da polegada. Você convertendo para milímetro, o valor é referente a 9,96 milímetros, ou seja, quase 1 centímetro. Isso aqui refere-se ao levante do comando, ou seja, se você pegar um comando, eu tenho aqui um original, né? Se você pegar um comando, olhando ele de perfil aqui, com paquímetro, você medir primeiramente esse ponto aqui no came dele, na parte do levante, do topo, até aqui, pegar a medida dele, e você medir também esse ponto aqui, onde a circunferência ainda é perfeita, antes que se inicie o levante nas laterais, né? Você deduzir o valor daqui, desse daqui, você vai ter um resultado que é exatamente 9,96. E isso, logicamente, tratando-se de um comando W110. Se você pegar esse daqui, que é um original, você vai ter um levante menor, né? Assim como também, se você pegar um W100 em relação a esse daqui, vai ser menor. Se você pegar um W120, provavelmente o levante dele vai ser maior e a graduação vai ser toda diferente. Todos os comandos da EMP, né? Desde os W100 até o W140, eles têm o seu perfil simétrico, ou seja, se você fizer um corte central aqui, tomando um came como referência, esse lado aqui vai ser exatamente igual a esse lado aqui. Existem outros comandos com perfis assimétricos, onde um lado difere do outro lado. Talvez seja por esse motivo que aqui na tabela, né, conforme vocês estão vendo aí na tela, esteja em branco essa parte de admissão, onde você tem informação de intake, né? Você tem aqui exhaust 392, 247. Provavelmente essa informação duplicaria nesse ponto aqui, porque os cames, tanto de admissão quanto de escapamento, eles são exatamente iguais. E o que é então o valor de ponto 430 da polegada? Esse valor aqui é referente ao levante da válvula, ou seja, o valor em medida mesmo que a válvula vai se abrir. Por que ele difere do valor do levante do comando? Aqui está um comando, né? A função básica do comando o que é? Pegar a rotação através dessa engrenagem aqui, que é transmitida pela engrenagem do virabrequim. Então ele vai transformar essa rotação aqui em um movimento linear, né? Que é transferido inicialmente ao tucho, que é posicionado sobre ele. O tucho, por sua vez, transfere esse movimento rotacional, né, esse movimento linear aqui, nesse ponto aqui. Isso daqui é o balancinho. O balancinho aqui eu representei através desse desenho, né? O balancinho aqui, então, no motor vai receber o movimento da vareta e vai transformar esse movimento linear nesse ponto aqui para esse ponto aqui na válvula. Por que então que é esse valor que chega aqui de levante de 9,96 milímetros do comando, nesse ponto aqui, é transferido para a válvula num valor superior? Porque o comando original da Volkswagen, ele tem uma relação, né, de 1,1 para 1. Ou seja, o movimento que chegar aqui diretamente do comando é transmitido para cá numa proporção de 1,1. Não é uma proporção de 1 para 1. Se fosse de 1 para 1, o movimento que entrasse aqui sairia aqui também na mesma proporção. Mas se você pegar fisicamente um balancinho de 1,1, um balancinho original, a distância daqui é menor do que daqui, ou seja, assim como eu representei aqui, essa distância é menor. Então você imagina isso aqui como uma gangorra, né? Ele faz esse movimento aqui, ó.
Se você está colocando um valor X aqui de 9,96 e esse braço aqui é maior, você tem um momento maior aqui, o resultado final aqui é maior. Então é isso que acontece aqui. Essa referência que esse panfleto dá, de 0,430, é um valor já calculado, convertendo para milímetro, né, de 9,96 vezes 1,1, que resulta num levante final, levante da válvula, né, a ação final da válvula para um comando original de 10,95 milímetros. Desculpa, para um balancinho, né, não um comando, mas sim um balancinho original na relação de 1,1 para 1. Aqui no meu caso, eu vou utilizar nesse motor um balancinho de relação de 1,25, que é exatamente esse daqui. Mais para frente vou mostrar em detalhes, vou mostrar novamente o serviço que eu fiz nele, vou mostrar a instalação, enfim. Mas o balancinho que eu vou utilizar é 1,25. Qual que é o resultado de usar esse balancinho? Se ele é de 1,25, esse braço dele aqui é ainda maior. Essa relação entre a entrada dele e saída é superior ao original. Então o valor de 9,96 que foi aplicado aqui é multiplicado agora por 1,25, resultando num levante da válvula de 12,45. Isso vai resultar no aumento de torque do motor numa faixa de rotação limitada. Não é porque eu estou tendo aqui uma abertura maior da válvula, né, que eu vou ter um aumento na rotação. Não, o meu regime de rotação vai permanecer o mesmo, né, se você considerar, independente do comando que você utilizar. Você usando um balancinho de 1,25, você está abrindo, na prática aqui, ó, praticamente, né, 2 milímetros a mais no ponto em que o comando, no momento que ele estiver acionando totalmente a válvula. Com isso você tem um ganho de torque, um ganho de potência, porque você está admitindo uma maior massa da mistura, né, ar e combustível. E esse valor aqui de 284 graus, o que ele é? Ele é o valor mais conhecido, né, assim como eu coloquei aqui, de graduação comercial. Sempre que você fala num comando W110, por exemplo, você se refere a ele como sendo um comando 284 graus. Mas na prática, isso não é uma graduação real, digamos assim. Ele não se torna útil, assim como esse valor que eu vou explicar agora, ele não é eficaz. Por quê? O que seria isso? Esses 284 graus representam o momento em que essa circunferência aqui, né, a parte inferior, deixa de ser simétrica, ou seja, deixa de ser uma circunferência e inicia a abertura ou ressalto, esse relevo aqui, e até o momento em que ela chega aqui. Isso daqui representa, na teoria, esses 284 graus. Por que eu digo que isso daí não é um valor eficaz? Porque o valor eficaz, que na prática realmente traz uma abertura para a válvula e traz potência ao motor, é esse cara aqui, ó, esses 247 graus. Se você reparar aí no centro do gráfico do cartão, você tem uma pequena inscrição com o valor de 0,050 da polegada, que convertendo para milímetro equivale a 1,27 milímetros. E o que é isso? Ele representa um valor real na prática, né? Como eu representei aqui, ó, uma graduação útil ou uma graduação efetiva no momento em que o balancinho recebeu o movimento da vareta, né, do comando, e vai transmitir para a válvula esse movimento, e a válvula vai iniciar a abertura dela. E nesse momento é o momento em que a válvula começa a se tornar eficaz, ou seja, antes desse valor de 0,050 da polegada, ela não estava ainda sendo capaz de permitir a passagem da mistura ar e combustível, nem tampouco a válvula de escapamento, de permitir a saída da mistura ar e combustível, ou dos gases, né? Ou seja, ele vai estar sendo eficaz no seu funcionamento. Então é essa a diferença entre esse valor de 247 para 284. Isso daqui eu considero então uma graduação apenas com um valor comercial. O valor útil mesmo de graduação, de funcionamento, de abertura das válvulas é de 247. E como eu falei, por ele se tratar de um perfil simétrico,
você tem 247 graus tanto desse lado como desse e nas duas válvulas, seja de admissão ou de escapamento. Novamente aqui no gráfico, se a gente reparar nesse círculo externo que refere-se à válvula de admissão, a gente somar 19 graus, que refere-se ao ponto antes do ponto morto superior, depois à direita do ponto morto superior, toda essa meia lua à direita até o ponto morto inferior, então seriam 19 mais 180 graus e depois os 48 graus depois do ponto morto inferior, a gente somando tem um valor final de 247 graus, que é o que a gente viu aqui. E da mesma maneira, como eu falei, eles são simétricos, né? E iguais a admissão e escapamento. O círculo de dentro, nesse tom esverdeado aqui, representa a válvula de escapamento. Então você tem aqui 12 graus depois do ponto, né? Então mais 180 graus e mais 55 graus, totalizando também da mesma maneira os 247 graus total. Esse valor aqui de 0,004 da polegada, se você converter para milímetro, vai dar 0,10 milímetros, que nada mais é do que a referência original, né, de folga da válvula, aquele ajuste de válvula que a gente faz após a montagem do motor. E esse último valor aqui de 108, que nesse caso não é em graus, ele é uma distância, vou tentar mostrar aqui, eles chamam de lobe centers, né? É uma distância entre os câmbios, ou seja, desse ponto aqui do ressalto mais alto aqui, para esse aqui, entre admissão e escapamento, essa distância daqui até esse ponto aqui, ó. Esse é o valor de 108. Esse valor, inclusive, aqui, ele é o mesmo para todos os comandos da EMP também, desde o W100 até o W140. Uma outra informação do fabricante, né, da EMP, que eu me lembrei agora também, é referente à utilização dos balancins, né? A recomendação desses comandos, pelo menos o W110, eu acredito que isso também se aplica a todos os outros comandos da EMP, eles devem ser utilizados com balancins de escalas, né, de 1.1 para 1 ou no máximo 1.25. Se você for utilizar, por exemplo, um de 1.40, se atenta para ver se ele é compatível o comando com o seu balancinho, porque de outra maneira ele poderia ter um acionamento muito grande, uma resposta muito grande aqui no final, ocasionando um problema nas molas, né, ou nas próprias sedes, ou nas próprias válvulas, que você poderia estar fechando excessivamente o conjunto de válvulas, tá bom? Bom, eu tentei juntar aqui o máximo de informações que eu consegui referentes a esse assunto, ao comando especificamente. O motor está da maneira como vocês viram ali no começo do vídeo. No próximo vídeo, para que isso não se estenda, eu vou dar andamento então a essa parte externa agora, né, para a parte de válvulas, aliás, para a parte de vareta, se é necessário ou não fazer a troca da vareta, encurtar as varetas originais, ou se eu preciso de varetas mais longas, vou explicar qual vareta e o porquê que eu vou utilizar ela. E vou mostrar também na sequência a instalação dos balancins, como eu já falei que são os balancins 1.25, vou mostrar as melhorias que foram feitas nele, a instalação dos parafusos reguladores de válvula, que também não serão os originais, serão aqueles esféricos, né, que são lubrificados, que tem um movimento ali na pontinha, os chamados patas de elefante. E, enfim, eu vou mostrar bem detalhadamente toda essa parte dos balancins, válvulas, regulagem. Eu acho que também vai ser um conteúdo bem bacana. Esse daqui foi, novamente, assim como o 10º vídeo, um conteúdo mais teórico, mas eu acho bastante importante, bem relevante essa informação, até para a sua escolha do comando, né? O que você vai usar de comando, o que você vai usar de balancim, para quando você for configurar o seu motor, você ter uma boa configuração aí, né? Para que você não tenha problemas e tenha a melhor eficiência baseada naquilo que é o seu propósito de configuração para esse motor, se é um motor para rua, se é um motor de competição, enfim. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o link daquele vídeo que eu falei, do 10º vídeo, para vocês darem uma olhada também, e vou deixar a descrição desse comando aqui, o código desse comando W110. Eu deixo lá também a minha descrição, aliás, o meu arroba, né, o meu Instagram, que é Daniel Domingues 86. Às vezes eu posto lá também algumas coisas referentes ao motor, alguns outros assuntos também. Se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma acessada lá.
Bom, e novamente eu quero agradecer por vocês estarem assistindo aos vídeos, estarem acompanhando todo esse passo a passo. Quero agradecer aos inscritos, ao pessoal que comenta, que ajuda também a cuidar bem dos nossos Fuscas e derivados. E é isso daí. Se você gostou, deixa lá o seu comentário, deixa o seu like, compartilha o vídeo. E na sequência, então, eu dou andamento para o próximo vídeo, tá bom, pessoal? É isso aí. Um abraço.